somente parte deles e depois a gente vai desenvolvendo o restante da palavra. Em Lucas, Evangelho, escrito pelo discípulo de Paulo, o primeiro tratado, capítulo de número 22. Vamos ler do 39 ao 46. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Você que já está ligado com o coração e ouvidos abertos, tenha certeza que Jesus vai abençoar a sua vida hoje com essa palavra. Amém? Quantos aqui servem a Deus? Digam amém. Quantos aqui creem e têm comunhão com a palavra viva? Digam aleluia. Quem aqui não pertence mais ao mundo, mas agora é de Deus? Diga graças a Deus. Eu quero falar sobre reconhecer o Pai em todos os momentos. Já de antemão é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Reconhecendo o Pai em todos os momentos. Você pode repetir isso comigo? Vou contar até 3, você fala isso em voz alta, você que veio para adorar. Amém? 1, 2, 3 e... Maravilha. Façamos a leitura a partir do versículo 39. Jesus no Getsêmani. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Diga glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, porque somos totalmente dependentes do teu amor, do teu carinho, da tua paternidade, ó Deus. Espírito Santo, envolve esse lugar de uma forma diferente, e que os teus anjos que aqui estão nos abençoem para que a palavra possa cumprir o seu propósito. Eu te peço em nome de Jesus que enquanto eu pregue aqui, Senhor, sendo um instrumento nas tuas mãos, o Senhor venha curar, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha manifestar o teu poder, para que todos saibam que a tua palavra é verdadeira, é divinamente inspirada e subsiste pelos séculos, para todo sempre. Amém. Aqueles que são batizados no Espírito Santo podem adorar a Deus em línguas estranhas nessa noite. É noite de comunhão, é noite de intimidade. Nossa mas de quer Samal e close de fantro de sinal arimosável. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero que nesse momento, Senhor, tu venhas receber o louvor da tua igreja. Eu conto que a tua igreja venha adorar em voz alta agora, venha bendizer, venha agradecer, venha levantar as vozes, venha falar algo que agrade ou que expresse o seu amor por este Deus tremendo. E se você já está sentindo a presença de Deus,
e que Ele está respondendo essa adoração. Se está dando glória, dê glória mais alto. Se está dando aleluia, que o aleluia seja dobrado, e que seja com maior intensidade aquilo que sai dos teus lábios nesse momento. E aplaudindo o Senhor, se assente no seu lugar dessa mesma forma, glorificando aquele que vive e reina. Aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Querida igreja, nós sabemos que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, chamados de biográficos, de biografia, claro, contando a história principal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentando-o como Filho de Deus, como Filho do homem, como Messias, como profeta, como tudo aquilo que ele foi. Dentre esses 4, nós temos 3 que são chamados de sinóticos, que são bem semelhantes, são quase que parecidos, que são os 3 primeiros. João é uma exceção, é um livro possuído de tamanha revelação e destinado, claro, à igreja. É óbvio que todos os livros falam com a igreja, mas em questão originária, nós sabemos que estes evangelhos foram endereçados a classes de pessoas distintas e importantes, para que todos conhecessem a grandeza e a revelação do Deus invisível na pessoa de Jesus Cristo. Mateus é escrito para os judeus. Não é à toa que vemos tamanhas genealogias e poucas explicações, porque eram coisas comuns e todos entendiam. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, nós vemos um evangelho escrito para os romanos, dinâmico, cheio de ação, como todo romano gostava. Ações, histórias verídicas, fatos que impressionavam. Essa é a característica do segundo evangelho. Quando vemos o evangelho escrito por Lucas, nós vemos o evangelho escrito a gentios, tanto que Lucas é o único autor gentio da Bíblia. Isso é um milagre, uma exceção. E, claro, o livro de João, como falei, é a revelação para a igreja. Nós estamos aqui no livro de Lucas e, é claro, essa história é narrada em todos os evangelhos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, além de um momento de sofrimento que Jesus estava passando, um momento de agonia, são essas palavras que estão contidas aqui: tristeza, agonia, sofrimento, seja literalmente ou subliminarmente. Nós vemos um momento de tamanha tensão, uma tamanha tribulação passada no Getsêmani, lugar da prensa pelo Senhor Jesus. É claro que eu quero que você atente para a palavra Pai. Por quê? Porque ela é usada no versículo 42 diante deste acontecimento. Eu quero dizer para a igreja que nós devemos reconhecer o Pai em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Claro, nós temos um Pai, que é Deus, e devemos reconhecê-lo, saber que Ele continua sendo Pai, sendo Deus, independente do que nós estejamos passando. Para você ver como isto é interessante, no Antigo Testamento, a palavra Pai aparece somente 8 vezes em todo o Antigo Testamento. E, é claro, não havia esta noção de Deus como um Pai, um ser íntimo. Os judeus não viam Deus dessa forma. O mais perto que eles viam e o mais próximo era como um pai chefe ou criador, mas não no sentido familiar. Tanto que alguém se dissesse diante da lei dos judeus que era filho de Deus, ele estava indo contra a lei. Ele era merecedor de pena de morte. Por quê? Porque eles viam um Deus muito distante, muito santo, muito poderoso e único, sendo que a sua criatura não tinha a essência de um Deus para não ser chamados de filhos neste sentido familiar. Já no Novo Testamento, ela aparece 272 vezes, a palavra Pai. E o que é interessante, que ela vai estar se referindo sim ao sentido íntimo, o sentido que
eles, os judeus, quando ouviam Jesus falar, acreditavam ser uma blasfêmia. Por que Jesus foi acusado? Porque Jesus foi sentenciado. Por quê? Porque ele se dizia ser o Filho de Deus, que Deus era o seu Pai. Essa foi a acusação da lei e das autoridades judaicas contra Jesus Cristo. Agora preste atenção, a palavra pai no grego é pater e tem um sentido tríplice. Eu vou repetir porque isso é importante. A palavra pai no grego é pater e tem um sentido tríplice, que significa nutridor, protetor e sustentador. Eu queria que você repetisse essa palavra, essas 3 palavras comigo, para a gente cultuar gostoso nessa noite. Diga assim: nutridor, diga protetor, diga sustentador. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga: isso significa pai. Eita, glória a Deus. Já deu para identificar se tem alguém com essas características sobre a tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, preste atenção, Jesus é unigênito e primogênito. Quantos já viram esta palavra na Bíblia, essas 2 palavrinhas? Jesus como unigênito e Jesus como primogênito. Pois bem, você vai aprender mais sobre elas nessa noite. Primeiro, que Jesus como unigênito, Filho de Deus, é o que a Bíblia nos diz, ele é único. Por isso a palavra unigênito, só ele, não tem outro, sacerdote sem par. Ele é exclusivo e único, como Filho de Deus em essência divina. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória para eu continuar. Amém? Então Jesus, como Filho, ele é unigênito, ou seja, em essência divina ele é único. Não há outro Filho com essência divina sendo Deus como Jesus. Jesus é Filho e Deus, aleluia, por isso ele é único. Agora, como primogênito, louvado seja o nome do Senhor, as coisas mudam um pouquinho, mas eu quero aqui abrir a minha Bíblia com você rapidinho para testificar esta verdade que eu vou pregar agora. Deixa a sua Bíblia aí abertinha, preparada, no evangelho próximo aí, o evangelho de João. E você abrindo aí no capítulo 1, já nós vamos ler um versículo ao qual você vai dar um glória bem gostoso para Jesus, porque esta palavra não mente. Eu disse que Jesus como unigênito é único Filho em essência divina. Foi isso ou não foi? Foi isso que eu disse, muito bem. Agora, e Jesus como primogênito? E Jesus como primogênito. Primogênito vem de primeiro. Então Jesus não é só o único filho, em questão de essência sim, mas ele também se fez primogênito, ou seja, que ele é o primeiro, mas não o único, que ele tem poder de nos tornar filhos de Deus como ele é, não em essência, mas condicionados pela sua graça, nós nos tornamos filhos. Nós vemos Jesus dizendo: eu sou filho, Deus é o meu pai. Agora você olha João capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: eu sou filho, único em essência, mas aos homens que não são Deus, que não têm essência divina, que não são eternos no sentido de nunca ter existido, existir um início, um princípio, um meio, um fim, esse tipo de pessoa, eu digo para eles, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E para a igreja toda ter dado aquele glória, para rasgar o teto, porque isto foi um dos maiores presentes que Jesus nos deu. Vem receber oração, mão na cabeça, não é presente não, meu filho. Presente é isso aqui, Deus te tornar um filho de Deus através do seu filho. Por quê? Porque ele diz que todos eles
que receberam a Jesus e também os que creram no seu nome foram transformados em filhos de Deus. E eu corroboro esta verdade? Claro que sim. Volta para o primeiro evangelho, Mateus, capítulo de número 6. Olha só comigo com atenção os versículos 8 e 9. Eu lerei em voz alta e vocês estarão acompanhando, por gentileza, para que tenhamos essa certeza guardada em nossos corações. Diz assim os versículos 8 e 9: não vos assemelheis, pois, a eles. Isso ele está falando dos fariseus, das formas que eles agiam. Aí ele vai dizendo assim, olha só, preste atenção, porque vosso Pai, só dois entenderam, porque vosso Pai, aquele que era pai de um, agora é pai de mais alguém. E eu pergunto, será que tem alguém incluído na lista de filho nesse lugar? Continua o texto: sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso. Eita glória! Milhares de anos de existência do homem sobre a terra, principalmente depois do período da queda de Adão, o homem não podia chamar Deus de Pai, mas vem um ser em corpo humano, cheio de graça, de glória, de compaixão, e divide esta graça com quem não merecia, e estabelece uma nova lei, e dá vida por esta nova lei, sendo acusado de herege, blasfemo, mentiroso, deturpador da lei. Por quê? Porque ele incluiu eu e você na família celestial. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ai, meu Deus, eu estou sentindo uma glória. Eu estou sentindo o espírito de adoção envolvendo a igreja nessa noite, dizendo: eu te tomo pelos meus braços, eu cuido de ti, eu sou teu nutridor, eu sou o teu protetor, eu sou o teu sustentador. Então, filhos, não temam o inimigo das vossas almas, porque Deus é Pai. Espírito de Deus, Espírito de Deus, isso é perfeito. O Filho, por essência, nos condiciona a sermos chamados de filho. Luta por um direito precioso, maravilhoso e perfeito. Oh, coisa boa! Quando entendemos a Bíblia, é verdade que nos tornamos cristãos melhores, menos trabalhosos. Deixamos as picuinhas de lado, as coisas que não têm sentido, e focamos na grandeza do seu amor. Olha que revelação tremenda. E dentro da mensagem, eu digo que nós, assim como Jesus, o maior exemplo, devemos reconhecer Deus como Pai em todos os momentos. Em todos os momentos. Por que eu digo isso? Jesus, quando criança, aos 12 anos, você conhece a história, sai da caravana, se perde, padrasto e mãe desesperados, viram meu filho, voltam para Jerusalém depois da festa. Está ele no templo, conversando, interrogando doutores da lei, pessoas ilustres, e quando eles chamam o menino e perguntam, interrogam sobre o seu desaparecimento, ele diz bem claro: oh mãe, oh padrasto, nas minhas palavras, vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai. Oh, desde criança ele sabia a sua identidade. O tempo vai passando. João, capítulo aí, olha só, 8,
Veja comigo o versículo 29. Jesus já não é mais uma criança. Jesus agora passou da fase de preparação. Jesus já passou da fase do anonimato. Agora Jesus é famoso. Jesus é aquele que faz grandes coisas. Aonde se andava, na Galileia, na Judéia, Samaria, sabiam-se quem era Jesus, ou o profeta, o grande profeta enviado, aquele que cura enfermo, dá vista cego, aquele rabino que ensina como ninguém, só dava Jesus. Era festa na sinagoga, chama Jesus, porque ele multiplica o vinho. Era festa na casa de fulano, chama Jesus, porque ele tem uma palavra abençoada para nos dar. Era gente doente, procura Jesus, porque ele pode curar. Era Jesus para lá, para cá. O homem era forte. Uns falavam, eu acho que ele é o Messias. Outros falavam, ele é o Filho de Deus. Outros, como hoje existe, diziam, não, isso aí é um mentiroso, isso aí é um usurpador. Mas ele chamava a atenção, estava no auge, fazendo grandes obras. Era demônio que voava para cá, era demônio que voava para lá, era libertação, era poder, era alegria, era mistério, era restauração para tudo que é lado. O negócio era bom naquelas terras. Quando Jesus pisou naquele lugar, durante o seu ministério, ele está em popularidade agora, e diante de toda a fama, todos os olhos estavam centrados em Jesus, diante de toda a grandeza espiritual, bíblica, toda a grandeza dada por ele, o próprio Deus, através do seu Espírito. Ele vai dizer em João capítulo 8, versículo de número 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai, aleluia, o Pai, se alguém der glória eu continuo, senão vou ficar emperrado aqui. O Pai não me tem deixado só. Eita, testemunho verdadeiro. Olha só, segura e o glória vai ser mais alto, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Cadê aqueles que ainda fazem o que agrada a Deus? Para que paz esteja contigo, te honrando na terra. Aleluia. Ele reconhece o Pai no momento que tudo está bem. E agora eu entro para o meio da mensagem, que é o texto lido em Lucas 22. No texto inicial, nós não vemos glória, nós não vemos fama, nós não vemos muitos amigos próximos a Jesus, mas vemos alguém que injustamente está sendo condenado, traído, abandonado, alguém que está sofrendo antecipadamente. Por quê? Porque ele já via o que iria lhe acontecer. Sofrer momentaneamente, repentinamente é uma coisa, mas sofrer sabendo o que vai acontecer é outra. O nosso cérebro, segundo a psicologia, diz que a gente tem poder de potencializar essa dor ao saber, por causa dos comandos que vêm do nosso cérebro, do sistema nervoso central para todo o nosso ser. Então, você imagina, ser crucificado e traído de supetão é uma coisa. Agora, o Espírito de Deus dizer, você vai ser traído, vai ser tal dia, vai ser por fulano, e daqui vai vir chicotada, cuspe, mentira, julgamento injusto. Quem amava vai fugir, não vai ficar perto. Quem falava do teu nome vai negar. Aí vai vir cruz pesada, cravo na mão, cravo no pé, lança no lado, e você vai dizer, está consumado, filho. Sim, sim, pai. Todavia, seja feita a tua vontade, porque filho obedece o pai. Mas se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, palavra íntima. Se você for olhar comigo, olha só, eu estava estudando e analisando nos 3 evangelhos aqui mencionados esse mesmo texto em Lucas. Você vai ver Lucas dizendo que no Getsemane Jesus disse Pai. Ele disse Pai.
se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Os outros 2 livros, Mateus e Marcos, preste atenção, vão relatar a mesma passagem, a mesma história. E em Mateus vai estar escrito que Jesus disse, neste mesmo contexto e passagem, ele disse assim: meu Pai, afasta de mim, meu Pai. Em Lucas nós vemos Pai, em Mateus, meu Pai. Agora em Marcos, na mesma passagem, Jesus, segundo o autor do livro, vai dizer assim: Abba, Pai. Eu fiquei curioso. Eu falei, essa palavrinha não tem no outro, e nem no outro. Eu vou ter que procurar esse negócio. Comecei a pesquisar. Essa mensagem foi me dada ontem, quando Deus falou: filho, vai para casa, vai orar, vai me buscar, porque eu quero revelar algo a você. E buscando, eu fiquei curioso, estudando, pegando os livros, pergaminho moderno, caçando aqui, caçando ali, pesquisando. Aí eu encontrei o sentido. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa o pai ou meu pai. Então eu olhei, a princípio não está diferente, não tem antagonismo, não tem paradoxo, estão todos na mesma vertente. Abba também significa pai. Então os evangelhos estão sinônimos, concordando um com o outro. Mas eu falei, por que Abba, pai, sendo que Abba é pai, meu pai, ó pai, e depois pai grego, pater, Abba pater, para que pai 2 vezes? Aí eu fiquei com isso na cabeça e fui estudando e descobri que Abba pai era uma expressão carinhosa que alguns usavam na época, e essa expressão, segundo muitos estudiosos da cultura bíblica, os arqueólogos também ratificam, alguns deles, que Abba pai é uma expressão para dizer com carinho papai. Vou deixar você glorificar, pensar, ser renovado. Então eu vejo um filho que no momento de dor, ele não nega o pai, e além de não negar, ele chama ele de uma forma mais carinhosa ainda: papai. E o que eu vim pregar para vocês hoje aqui nessa noite: Deus não vai levantar filhos que só o reconhecem como pai quando tudo está bem. Deus está levantando na pessoa de Jesus uma igreja de filhos que reconhecem o pai na hora que as coisas não estão indo bem, na hora que as coisas ficam difíceis, na hora do abandono, na hora da decepção, na hora da angústia, da dor. Ele ainda é pai, e ele procura que aqueles que o chamam de pai nesse momento não desistam de acreditar nessa verdade. Você ainda reconhece Deus como pai na hora da sua luta? Porque pai é intimidade. Tem gente que só tem intimidade com Deus na hora que tudo está bem. Tem gente que diz que é o bambambam de Jesus só quando tudo está legal. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui quem é, aleluia, o verdadeiro filho. Quem é aquele que realmente se porta como um filho? Porque na hora da luta, ele não nega o pai. E em vez de se afastar, como muitos fazem na hora da provação, se afastam do pai, se afastam da casa do pai, esquecem que tem pai. Não, na hora da luta, ele aumenta a intimidade com o pai, e em vez de chamar pai, fala: papai, papai, eu sou dependente de ti nesse lugar, me socorre. Receba nessa noite a revelação da palavra. Receba a intimidade verdadeira na sua vida. Receba o que Deus está dando aqui. Seja filho até o fim, porque Ele é pai até o fim.
No momento da dor não é momento de sumir da presença do Pai, é momento de estar mais perto, mais perto. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E eu falei que estava correndo para o meio, agora já estou correndo para o fim da mensagem. Eu acho lindo quando você tem convicção de quem é teu Deus, você não desiste. Estava vendo uma mensagem hoje, ao qual muito falou comigo, e a mensagem disse assim: você não é perdedor quando você perde batalhas, você é um perdedor quando você desiste. Olha só, que mensagem inspirada, tudo a ver com o que eu estou pregando. Jesus não desistiu da sua condição de filho. A sua condição de filho não foi limitada ao capricho, carinho e presentes do Pai, não foi limitada a mimos, bonanças, mas também foi verdadeira e real no momento da disciplina e do sofrimento. Ora, Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, não foi pela bonança, foi pelo sofrimento, coisa que a gente foge. Jesus queria fugir? Claro, está aqui no texto. Se for possível, se afasta, não faz outra coisa, Pai, o negócio é pesado, vai doer demais. Mas ele disse: como eu sou filho, faz a tua vontade, Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. A igreja não está na terra para fazer a vontade um dos outros. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, do nutridor, do sustentador, do protetor das nossas vidas. É dele, é dele. E caminhando para o fim, porque Jesus chamou Deus de Pai no sofrimento, porque Jesus reconheceu que embora ele estivesse passando aquela agonia, embora ele estivesse sofrendo, o seu Pai ainda continuava nutrindo, protegendo e sustentando. Que o seu Pai ainda estava no controle de todas as coisas. Eita, Espírito de Deus, derrama sobre esta igreja uma unção de revelação da paternidade que há em Deus sobre ela, e enche eles agora. Caminhando para o fim, caminhando para o fim. Eu tenho uma revelação para você. Jesus sabia que aquele sofrimento não era, isso aqui é muito forte, o fim da história. Jesus sabia que a cruz não era o fim da história, porque todo bom pai, ele trabalha para que o fim do seu filho seja abençoado na terra. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos, deixam heranças, legados, ensinamentos, ética, moral, condições financeiras, se possível, para os seus filhos. E o lindo é que depois da cruz, Deus Pai honrou Jesus soberanamente.
Eu senti um mistério aqui, passou aqui do meu lado e falou bem aqui no meu ouvido. Fala para filho fiel que o fim que eu tenho para ele não é de vergonha, não é de derrota, não é de humilhação e sofrimento, é de vitória, de honra. Eu tenho um fim preparado de glória para aqueles que creem que eu ainda sou o pai da igreja. Eu vou deixar você dar aquele glória a Deus que só você dá quando Deus fala contigo. Receba! Eu provo na Bíblia, eu gosto da Bíblia, eu gosto é da palavra. Vamos lá? Olha Hebreus aí na tua Bíblia. Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 13, somente para abreviar. Olha só o que vai dizer a palavra. E se você sentir Deus falando, você pode dar glória aí, que está tudo certo. Olha só, Hebreus 1, 8, mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Filho, o sofrimento foi só um dia, 2, mas a vitória é pelos séculos dos séculos. A honra e a glória é para todos sempre. É assim que eu faço. Versículo 9: amaste a justiça. Cadê os que amam a justiça? Aborreceste a iniquidade. Quem é que aborrece a iniquidade? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Não é de sofrimento, de dor, de vergonha, de tribulação. É óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aleluia. Esse é Jesus, o exemplo da igreja. Para terminar com glória e a gente partir para a ceia, Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. A igreja vai se colocando de pé, pode ser com a Bíblia mesmo, vai achando e se coloca de pé, porque crente bom anda com Bíblia, com espada, com arma de guerra. Ela é escudo para aqueles que neles confiam, que nela confia. Aleluia. Olha só, Filipenses 2, 9 ao 11, o texto vai dizer: pelo que também Deus, esse Deus é o Pai, é o protetor, é o nutritor, é o sustentador. Esse Pai, diz o texto, o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, não é no meu, nem do teu, nem do presidente, do governador, do empresário, do familiar, é no nome de Jesus. Não é do influente, do poderoso, do artista, é de Jesus. Não é de Maomé, não é de Buda, não é de Confúcio, não é de religião A, B e C, é de Jesus. Vai dizer para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, 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 estendei, eu sei, eu libero uma palavra para a igreja nessa noite. Levanta a mão,
eu venho dizer: Pai é Pai até o fim, e filho também deve ser. Filho fiel, levanta a mão, você que está nesse lugar. A recompensa da sua fé chegará. Após a provação virá a honra e a vitória sobre a tua vida. Levanta a mão, dá 3 pulos, aplauda e glorifique ao Senhor. Aleluia, aplauda Ele. Eu ia chamar os ministros agora. Corre aqui. Aqueles que vão ceiar, fiquem de pé.